Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos na videoaula 7, página 65 do livro de referência Apometria Umbanda. Desmanches de organizações trevosas. Animismo e apometria, bases de organizações trevosas e resgate de bolsões de espíritos sofredores. Como se dá essa sintonia com espíritos sofredores que estão habitando essas conchas astrais, esses bolsões no astral inferior? O assunto hoje está bem instigante, bem interessante. Peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe o descritivo desse vídeo, o link que você é redirecionado para a playlist do curso e você já sai maratonando, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Nós estamos na videoaula 7 do curso, página 65 do livro de referência, que é o livro Apometria Umbanda. É importante para você reter, fixar os conteúdos que estão sendo trabalhados no curso, não ficar só nas videoaulas. Acompanhe os conteúdos lendo o livro. No livro estão mais amplos esses conteúdos, estão mais aprofundados. Tira dúvidas comigo nos comentários e assiste os vídeos como reforço, retenção dessa sabedoria que Ramatiz nos traz nessa trilogia Apometria Umbanda, que é, em verdade, os livros Jardim dos Orixás, Vozes de Aruanda e Apometria Umbanda. Você não precisa ler necessariamente numa ordem específica. O importante é que você consiga estudar, se capacitar melhor enquanto trabalhador. Lembrando que formação é prático presencial no grupo de apometria ou no grupo de Umbanda, que é informativo, se passa conteúdos fixando-se através da leitura das videoaulas, mas de fato a formação é na prática, é no grupo, é no trabalho. Vamos lá, apometria e animismo. As pessoas que não conhecem apometria dizem, por uma objeção, por incompreensão, que a apometria instiga muito animismo, que os médios ficam anímicos. Isso não é verdade. O treinamento no desdobramento pela técnica apométrica não torna os médios mais anímicos. O que os torna mais anímicos, nós médios, é a falta de estudo, a falta de conhecimento dos mecanismos da mediunidade. Então a apometria por si não torna mais ou menos anímico. Se você vai trabalhar com a apometria e você não estuda a apometria, fica no campo tão somente empírico de um operador que sabe, domina as técnicas, os demais não estudam, muito provavelmente você pode entrar num campo de deslumbramento, até de fascinação e um processo de fantasia, de animismo vicioso. Atitudes ativas no plano astral, nos diz Ramatiz, não por curiosidade, e sim por caridade, como viagens astrais, projeções da consciência, desdobramento induzido, são bem-vindos pelo plano espiritual superior. Esses médiuns treinados no desdobramento astral, no desdobramento induzido, que consegue projetar sua consciência na dinâmica dos atendimentos apométricos, eles ampliam o seu discernimento, a sua compreensão, muito mais do que aqueles médiuns no modelo clássico, passivo, aquela passividade clássica que os espíritos fazem tudo e ficam ali esperando que os guias tudo sabem, e de fato eles tudo sabem, então eles fariam tudo. Não agregam suas experiências e vivências de maneira consciente e ativa ao estudo e à experimentação e pesquisa do campo do mediunismo que a apometria oportuniza. Então não, a apometria por si só ela não induz ao animismo, o treinamento no desdobramento do induzido, as técnicas apométricas, e sim o que induz ao animismo é a falta de estudo.
Continuando nesse tema do animismo, importante nós reforçarmos que animismo é uma capacidade de todos nós, do nosso ânima, da nossa alma. Temos que cuidar e vigiar o deslumbramento, que é o primeiro passo para a fascinação. Então, querer descortinar o mundo astral, começar a dar ênfase a fantasias num processo de deslumbramento que pode induzir a uma fascinação. Isto não é necessariamente a técnica apométrica que propicia, e sim a pouca experiência de estudo, a ausência de inferência direta e análise de relatos de casos anotados e discussão no grupo. Temos que vigiar o excesso de imaginação e fantasias de médios impressionáveis. Fica aqui alerta. E pode acontecer até casos de mistificação no trabalho de apometria, que não é a apometria também que propicia isso. Isso pode acontecer em qualquer trabalho mediúnico, o médium fazer-se passar, mistificar, fazer-se passar pelo mentor, ou até ele dar uma psicofonia de um espírito sofredor, um mago da mão esquerda, feiticeiro, mas ser um processo anímico do próprio médium. Lembrando que o modelo clássico da mediunidade de passividade também pode induzir ao animismo vicioso, deslumbramento e fascinação, quando há preguiça e ausência de inferência, de pesquisa, de experimentação, de estudo no grupo. Esse desmanche de bases de organizações trevosas que estão plasmadas no submundo astral não acontece só na dinâmica dos grupos de apometria. Um terreiro de umbanda, quando está lá atendendo os consulentes, no final, na sua descarga, há uma chamada dos guardiões, uma chamada de Exu, aquela intensidade das manifestações, das incorporações, liberando uma grande quantidade de ectoplasma. Esta ação de desmanche de bases, de campos de força e cidadelas no umbral inferior acontece. Não descortinamos isso, às vezes, de forma consciente, não percebemos isso. Esta ação de reestruturação, de reconstrução extrafísica está acontecendo em todos os grupos mediúnicos. Vai muito além de uma passividade preguiçosa, de uma psicofonia de um sofredor ou até da orientação de um guia espiritual, vai muito além de contagens, pulsos magnéticos e cantos. Porque isto é necessário nesse momento que o planeta se transforma com intensidade nesse início de terceiro milênio. Há uma farta doação de energia condensada, energia azul, falei no outro vídeo, que nós entendemos como ectoplasma. Médio de terreiro, especialmente, ele vibra intensidade nos seus gânglios nervosos, chakras e plexos, produzindo grande quantidade desse fluido nervoso, dessa energia azul, ectoplasma, que liberada no trabalho mediúnico é combustível, é ferramenta para intercessão nas comunidades das subcrostas, cidadelas do umbral inferior, que alocam também essas bases de organizações trevosas, bases de magos, cientistas, das sombras, que usam tecnologia, desenvolvem aparelhos parasitas e outros instrumentais, resistindo a esse momento de transformação do planeta. Lembro que a ação na dimensão espaço-tempo fora do corpo físico, muitas vezes minutos equivalem a horas e até a dias. Então, a pessoa às vezes assiste um trabalho de apometria e diz: olha, mas como é que pode, em poucos minutos fizeram tudo isso? Sim, fizeram, mais das vezes, muito mais do que nos é dado perceber em poucos minutos.
Mas afinal, o que é uma base de organização trevosa? É um local plasmado no astral inferior, necessariamente não é uma cidade, aonde neste local tem equipamentos, laboratórios, estoques, depósito de fluidos de ectoplasma, instrumentos, armas, aparelhos parasitas plasmados pelos cientistas e magos das sombras que detêm alta tecnologia, mas são de baixa envergadura moral. Tem grande conhecimento, mas são de baixa envergadura moral. Então está se fazendo uma limpeza nesses estratos do umbral inferior e essas bases estão sendo desintegradas, desmanchadas com grande intensidade nesse momento que se inicia o terceiro milênio, e a apometria oportuniza de forma ativa uma ancoragem para o plano espiritual e através das suas concentrações, contagens, pulsos magnéticos e o treinamento dos médios no desdobramento induzido, otimizar, potencializar essas reconstruções extrafísicas, esses desmanches destas bases. Bolsões de espíritos sofredores, espíritos esses que se unem por semelhança, por afinidade, se unem por similaridade de formas, pensamentos e criam uma grande bolha, um grande bolsão, uma cidadela no astral inferior, uma espécie de bolha gigantesca. Então nós temos de todo tipo, de toda categoria, espíritos suicidas, espíritos viciados, espíritos glutões, espíritos sexólatras, que se atraem, assim como a limalha de ferro é atraída por um imã. Entidades são atraídas por afinidade, se cria um influxo eletromagnético, um magnetismo intenso, negativo, por traumas ou por semelhança de traumas que atrai muitos espíritos. Então, por exemplo, um bolsão de espíritos alcoólatras, ele vai no seu influxo atraindo mais e mais e mais bolsões de espíritos alcoólatras, entre outras categorias de desejos ligadas à satisfação dos sentidos que o corpo físico oportuniza. Esses bolsões, essas bolhas estão plasmados no umbral inferior, como disse, tem um campo de ação coletivo, não é, no seu influxo magnético e afetos que se afinizam em sua área de abrangência. Mas como isto é utilizado nas obsessões complexas? Vamos falar sobre isso. Mas antes de nós entendermos a obsessão complexa e os bolsões de espíritos sofredores, temos que enfatizar a atração, esse influxo mental coletivo magnético que atrai muitos espíritos, como por exemplo a força do alcoolismo no nosso imaginário e no inconsciente coletivo, a força genésica dos chakras inferiores pela concretização do intercurso sexual, do desejo, do gozo, por exemplo, que não está errado, mas no imaginário, no subconsciente coletivo, isso é utilizado para obsessões complexas. Então, este egrégoro gigantesco, que seria uma bolha que abriga muitos espíritos sofredores, é uma forma pensamento gigantesca que acaba quase que criando vida própria e cria vida própria, pois continuamente atrai novos espíritos para o seu raio de ação. Semelhante atrai semelhante. Dá uma lida no livro No Reino de Exu, o capítulo de Exu Calunguinha, que ele fala do socorro nesses bolsões, nessas conchas astrais que as humanas criaturas plasmam e se atraem como bolhas de sabão que são atraídas e vão se tocando, formando uma bolha maior. Dá uma lida aí nesse capítulo Exu Calunguinha do livro No Reino de Exu, que fala exatamente sobre esse tema. Sintonia dos encarnados com bolsões de espíritos
espíritos sofredores, instrumentos de obsessão complexa. O que os magos do astral inferior fazem? Eles vão lá no encarnado, reavivam um estímulo de memória no cérebro perispiritual para aumentar a atração deste encarnado desdobrado durante o sono físico ou até mesmo estádio de vigília com um bolsão de espírito sofredor. Por exemplo, um encarnado que foi alcoólatra em vidas passadas, hoje ele não é mais alcoólatra, então reativa esse registro mnemônico que está no subconsciente. O mago da mão esquerda ele vai lá e faz isso, polariza esta lembrança, essa memória nas sinapses cerebrais e o indivíduo entra no influxo magnético de ação do bolsão de espíritos sofredores de ex-alcoólatras ou alcoólatras no astral. Feita esta imantação, advém a enfermidade, advém o desequilíbrio, a doença por processo de repercussão vibratória. Então existe um mecanismo, um método de implantar essas obsessões complexas, e esses bolsões, esses espíritos sofredores são utilizados exatamente para isso. Então, como nós temos na diversidade humana os mais diversos hábitos equivocados e viciosos, e nós trazemos muitas vezes isso no nosso subconsciente, isso é utilizado nos processos de obsessão induzida, obsessões complexas. Há casos, inclusive, do indivíduo de uma hora para outra começa a beber intensamente. O caso do bolsão de alcoolistas, o indivíduo não bebeu nada nesta vida, bebia esporadicamente, de uma hora para outra ele começa a beber. Isso se dá no campo dos desregramentos do nosso comportamento, não só na bebida. Em todos os campos de comportamento equivocados, desequilibrados, que nos imantam com o astral inferior e com esses bolsões. O que é feito no atendimento apométrico? É feita uma despolarização do estímulo de memória, esta ressonância, essa lembrança, esse registro mnemônico que sintoniza com o bolsão de espírito sofredor, ele é apagado na sinapse cerebral, não a memória em si, porque a memória é acervo do espírito. Feito isso, plano espiritual com os médios desdobrados na dinâmica apométrica vão lá e desmancham, desintegram essas bolsões, resgatam todos os espíritos ali que têm merecimento para isso, e se houver bases de magos ligadas a esses bolsões e utilizando esses sofredores para implantação de obsessões complexas, isso é desligado, isso é desmanchado. É um trabalho muito intenso, muito bonito, que exige muito estudo, muita concentração, muita firmeza de todos os envolvidos, de todos os médiums. Desmanche de organizações trevosas, animismo e apometria, resgate de espíritos sofredores em bolsões, obsessões complexas. Como é feita essa ligação com esses espíritos presos nesses bolsões? Como se desmancha isso? Desde o consulente até o umbral inferior, os resgates, socorros. Vídeo aula 7, página 65 do livro de referência Apometria Umbanda, do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Deixe seus comentários, estarei respondendo a todos. Meu muito obrigado, até a nossa próxima vídeo aula.